Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca vai comprar. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Provérbios, capítulo 15, a partir do verso 3. Provérbios fica depois do livro de Salmos. Então tem o livro de Salmos e depois do livro de Salmos tem Provérbios. Provérbios capítulo 15, verso 3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, Provérbios capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amém. Hoje em dia, nos dias atuais, nós vemos algumas pessoas que só são crentes dentro do templo, ali na igreja. Mas lá na casa dessas pessoas, no serviço dessas pessoas, essas pessoas elas não são crentes, elas não são mais crentes. Hoje nós vemos pessoas que dentro da igreja a pessoa fala em línguas estranhas, a pessoa profetiza, a pessoa prega a palavra, a pessoa passa revelações, a pessoa fala, a pessoa louva a Deus, a pessoa fala glória a Deus, a pessoa fala aleluia, mas lá no serviço da pessoa, aquela pessoa conta piada, aquela pessoa fala palavrões, até em casa, a pessoa fala palavrões, a pessoa amaldiçoa os outros, às vezes a mãe amaldiçoa o próprio filho, às vezes a mãe fica brava com o filho, às vezes o pai fica bravo com o filho e acaba amaldiçoando o filho, com palavrões, com palavras que não se deve dizer para uma criança, para um jovem, palavras que não vão educar aquela criança, que não vai educar aquele jovem, porque xingamentos não educam uma criança, não educa um jovem, mas quando às vezes a pessoa chega na igreja, ali na hora ali da reunião do culto, aquela mesma pessoa que falou xingamentos para os filhos, até para alguém da família, aquela pessoa que falou palavrão lá no serviço, em casa, aquela pessoa que contou piadas lá no serviço, aquela pessoa que falou mentiras durante o dia, às vezes quando chega à noite, lá na igreja a pessoa já está falando glória a Deus, aleluia, a pessoa está passando revelação, a pessoa está falando línguas estranhas, a pessoa está profetizando, Por quê? Porque para muitos crentes, o culto é somente dentro do templo, é ali dentro da igreja, mas Deus ele nos ensina que a nossa vida é um culto. Culto não é somente ali, durante aquelas 2 horas, 3 horas, ali de reunião dentro de uma igreja. Mas a nossa vida, dentro do templo, dentro da igreja e fora do templo, fora da igreja, é um culto também. A nossa vida é um culto lá na nossa casa, no nosso serviço,
porque essas pessoas, né, a gente não vê essas pessoas falando palavrão, a gente é da igreja, né, a gente não vê essas pessoas falando xingamentos dentro da igreja, palavras de maldição, mas muitas vezes a gente vê essas pessoas fazendo essas coisas em casa, no serviço, né? Só que aqui em Provérbios capítulo 15 e verso 3 está escrito que os olhos do Senhor Deus, né? Provérbios capítulo 15 verso 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então Deus, Ele está vendo as pessoas dentro da igreja, e Deus está vendo as pessoas também lá em casa, né, lá no serviço, na rua. Quando aquele crente está caminhando pela rua, Deus está vendo, né? Então às vezes aquele crente, ele tropeça numa pedra e fala um palavrão, Deus está ouvindo. Aquele Deus que ouviu aquele crente falando glória a Deus e aleluia dentro da igreja, é o mesmo Deus que vai ver aquele crente falando palavrão, né? Ele vai ver aquele crente falando xingamentos, amaldiçoando a família, os filhos, né? Então, por quê? Porque Deus, Ele não está somente dentro de uma igreja, né? Deus, Ele está com a gente dentro da igreja, dentro do templo, e também Deus está com a gente lá na nossa casa, lá no nosso serviço, quando a gente está caminhando pela rua, certo? Aqui no Salmo 139, a partir do verso 1, Salmos 139, a partir do verso 1, diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amém. Né? Então Deus, Ele está vendo tudo que a gente faz. Né? E o crente, ele tem sempre que lembrar que não é o pastor, não é o presbítero, não é o profeta, não é o pregador, não é o obreiro que vai escrever o nome daquele crente no livro da vida, mas Deus. Né? Não adianta o crente ali na frente do pastor, do presbítero, do pregador, do obreiro, ser santo. E lá na casa dele, lá no serviço dele, ele não ser santo, né? Ele não andar em santidade para com Deus, né? Porque o que é ter santidade para com Deus? Todas as pessoas aqui desse mundo são pecadores, são falhos, mas o que é aquela pessoa que anda em santidade para com Deus? Por exemplo, né? Aquele crente, ele estava caminhando pela rua, ele tropeçou numa pedra, ele falou um palavrão, mas o que ele vai fazer imediatamente? Né? Ele vai falar: Senhor Deus, me perdoa, eu não vigiei. Me perdoa, Senhor Deus, por esse palavrão que eu falei, eu não vou falar mais. E aquele crente nunca mais vai falar palavrão, porque ele pediu perdão para Deus. Pedir perdão para Deus é isso. A palavra de Deus diz que Deus é grandioso em perdoar, né? Só que pedir perdão para Deus, né, é a pessoa pedir perdão para Deus pelo mal que fez e não fazer mais aquele mal. Aí Deus vai perdoar.
Agora, se a pessoa ficar pedindo perdão para Deus toda hora, e não, é porque está insistindo no mesmo erro, aí Deus não vai perdoar. Porque aquela pessoa está pedindo perdão para Deus, mas ela não quer deixar aquele erro, ela não quer deixar de fazer coisas erradas, né? Então o crente ele tem que aprender que os olhos de Deus estão em todo lugar, né? Porque muitas vezes o crente, ele está ali dentro da igreja, quando acaba o culto, quando acaba a reunião ali dentro da igreja, aquele crente pensa assim, olha, agora eu estou aqui na minha casa, o pastor não está vendo, o pregador não está vendo, o presbítero não está vendo, o obreiro não está vendo, os irmãos da igreja não estão vendo, então eu posso contar piadas, eu posso falar palavrão, eu posso fazer coisas erradas, eu posso usar roupas que causam escândalos, que Deus abomina, né? Mas só que Deus está vendo. O pastor não está vendo, o presbítero não está vendo, o obreiro não está vendo, mas Deus está vendo. Aquele Deus que vai escrever o nome no livro da vida, daqueles crentes que vivem em santidade para com Ele, aquele Deus está vendo o crente dentro ali da igreja, no templo, e está vendo fora do templo, fora da igreja também, né? Então Deus ele vê, né, o crente em todo lugar. Porque muitas vezes o crente ele pode se esconder do pastor, do pregador, do presbítero, do obreiro, mas aquele crente não pode se esconder de Deus, né? Então muitas vezes tem aquele crente que quando está se aproximando o dia da Santa Ceia, aquele crente fala assim, olha, eu não vou falar palavrão, eu não vou xingar os meus filhos, né? Eu não vou arrumar briga com ninguém, né? Eu não vou contar piada porque a Santa Ceia está chegando. Ou seja, aquele crente ele só é santo no dia da Santa Ceia, ali no momento da Santa Ceia. Mas depois que passa a Santa Ceia, a celebração da Santa Ceia, aquele crente ele ele volta a fazer as coisas erradas que ele fazia. Então Deus não se agrada disso, né? Deus ele não se agrada disso. Quando Jesus voltar, Jesus não vai levar esse crente, porque esse crente é um crente somente dentro da igreja. Esse crente ele é crente porque o nome dele está escrito no livro de registros de membros da igreja, né? Está escrito numa carteirinha de membro da igreja, de obreiro, de pregador, de pastor, de presbítero, mas o nome daquele crente não está escrito no céu. Então, do que adianta o nome do crente estar lá numa credencial de pastor, de presbítero, mas o nome daquele crente não está escrito no céu? Não adianta nada. O crente ele tem que estar mais preocupado em ter o nome escrito lá no céu, no livro da vida. E para isso, esse crente ele tem que estar ali, né, se preocupando em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus, e em pedir perdão para Deus se fez alguma coisa errada e não fazer mais aquelas coisas erradas, né? A palavra de Deus ela nos ensina que Jesus ele mandou os discípulos irem, né, para pregar o Evangelho, para em nome dele, né, em nome de Jesus curar os doentes, expulsar os demônios, né, ressuscitar os mortos. E a palavra de Deus diz que quando aqueles discípulos voltaram, eles voltaram contando os milagres que em nome de Jesus eles tinham realizado, né? Que em nome de Jesus eles expulsavam os demônios saíam, que em nome de Jesus eles repreendiam uma enfermidade e a pessoa era curada na hora. Mas Jesus falou para eles, olha gente, não fica feliz por esses milagres que vocês operam em meu nome, mas fica feliz pelo nome de vocês que está escrito no livro da vida. Porque muitas vezes a pessoa é profeta, é pastor, é presbítero, é obreiro, é cantor na igreja, mas o nome dele não está escrito no livro da vida. E hoje nós vemos muitos crentes, né, muitos cantores evangélicos, que eles estavam ali cantando hinos, né, estavam ali cantando músicas que louvavam a Deus, né, mas depois foi descoberto que aqueles cantores viviam no adultério, no roubo, na mentira, na prostituição, né? Teve cantores evangélicos que largaram a igreja, estão no mundo. Por quê? Porque o nome daqueles cantores estava ali na capa de um disco, na capa de um CD.
mas o nome daquele cantor não estava escrito no livro da vida. O nome daquela cantora não estava escrito no livro da vida. Então, o importante para o crente é ter o nome escrito no livro da vida. Né? Quando o crente ele aceita Jesus e batiza, né, o dirigente da igreja escreve o nome daquele crente lá no livro de registro de membro da igreja. Né? E aí manda fazer uma carteirinha, uma credencial de membro da igreja. Aí escreve o nome daquela pessoa. Mas será que o nome daquele crente está escrito no livro da vida também? Ou o nome daquele crente só está escrito numa credencial de membro, numa credencial de pastor, de presbítero, de obreiro, de cantor? Né? Então hoje, né, as pessoas, muita gente quer ser profeta. As pessoas ficam vendo tantos profetas ganhando dinheiro aí na internet, aí profetizando, cantores evangélicos aí ficando ricos, cobrando muito dinheiro para cantar nas igrejas, e muitos crentes querendo ser cantores evangélicos, querendo ser profetas, querendo ser pregadores, né, para ganhar dinheiro pregando. Só que o crente, antes de tudo, ele tem que querer ter o nome dele escrito no livro da vida. Ele tem que servir a Deus, ser fiel a Deus, obedecer a Deus, né? Seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, praticar a palavra de Deus, que é a Bíblia, para ter o nome escrito no livro da vida. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que naquele dia vai chegar muita gente falando: mestre, em teu nome a gente expulsava demônios, a gente curava os doentes, a gente ressuscitava os mortos, né? A gente operava milagres, a gente pregava. Mas Jesus, ele vai dizer assim: olha, eu não conheço vocês não vão entrar aqui no meu reino, no reino de Deus, né? Vocês vão entrar, vocês vão para o lago de fogo, né? Porque vocês eram crentes, vocês operavam milagres, vocês expulsavam demônios, vocês pregavam, vocês ressuscitavam mortos em meu nome. Mas também vocês praticavam adultério, vocês roubavam, vocês mentiam, né? A palavra de Deus diz que um dos apóstolos de Jesus, Judas Iscariotes, ele era um ladrão, ele era um traidor. Um dia ele deixou que o diabo entrasse no coração dele, e ele se tornou ali, Judas Iscariotes se tornou um ladrão, né? Se tornou ali um traidor, e ele não foi salvo. Mesmo ele sendo um apóstolo de Jesus, ele não foi salvo, né? Hoje existem alguns pregadores, né, que falam: olha, eu sou um apóstolo, eu estou salvo, né? Mas o apóstolo Judas Iscariotes não foi salvo, mesmo ele sendo apóstolo de Jesus, né? Então essa é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje, que nós temos que saber que culto não é somente dentro de uma igreja, de um templo, mas culto é dentro da igreja, é dentro do templo, é lá na nossa casa, é lá no nosso serviço, é caminhando pela rua, onde a gente estiver. A nossa vida é um culto a Deus, né? Então, vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus a palavra de salvação que o Senhor Deus nos revelou hoje. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, a palavra de salvação que o Senhor tem nos revelado, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. O Senhor quer que venhamos a estar vivendo eternamente contigo, Senhor Deus, aí na glória. Mas para isso temos que ouvir a Tua palavra e praticar a Tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe a cada um de nós que estamos aqui na Tua casa de oração, aqueles que estão vendo esse vídeo. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.